Gente, desculpa que o vídeo foi interrompido, segunda parte do vídeo, do meu relato. Por favor, compartilhe meu vídeo, veja meu canal, Érica Taróloga, minhas experiências paranormais. Então, para continuar o que eu estava falando, eu acredito mesmo que essa parte espiritual é muito importante e isso faz uma pessoa ficar com mais poder. E semana passada eu atendi uma pessoa, um homem, que ele trabalha muito a parte espiritual, a parte física também, e também trabalha a parte emocional. Ele trabalha as três partes. Eu percebi que ele estava acima da média, que ele estava num nível muito mais alto que muita gente, porque é muito difícil encontrar uma pessoa que trabalha o físico, o espiritual e o emocional, que seria um triângulo, né? E as pessoas que trabalham o físico, emocional e espiritual são pessoas que ficam num nível mais alto que as outras, porque elas ficam mais determinadas, mais seguras, ficam bem com o corpo dela, com a saúde, tem mais presença, mais atitude, agem mais. É claro que você se manter nesse nível constante de ação, empenho, vontade, determinação, eu acho que o espiritual ajuda muito, gente, ajuda bastante. O físico e o emocional também é importante para segurar isso, né? Você tem energia física, porque se você tá mal emocionalmente e tem um monte de coisa mal resolvida, isso atrapalha a tua energia física até de realizar coisas e a tua determinação vai pro brejo, né? Vai pro brejo. Então, o emocional, ele é onde a gente perde energia, literalmente. E isso é uma coisa que eu tenho trazido para vocês. Por isso eu sou a favor de terapia, de psicólogo também. Também você não consegue resolver tudo da tua vida no espiritual? Não. Acho que não, cara. Eu acho que o espiritual, ele é uma parte importante da tua vida e de alguma maneira tem que ser trabalhada, mas eu acho que tem problemas emocionais que se você não resolver, a tua cabeça vai ficar ruim e o espiritual não vai dar conta. Não dá conta porque a cabeça ruim é perigoso. E eu vou contar uma história também. Contei a história da axila, né? Axila preta, que apareceu uma graxa na minha axila. E contei para vocês no vídeo anterior que realmente eu tenho, às vezes, materialização, mas não é sempre. Mas já de vez em quando acontece. Eu diria que é 3 vezes por ano ou 2 vezes por ano só. Mas já é alguma coisa, né? Já é um acontecimento. E eu tô trazendo para vocês, aos poucos, as coisas, né? Que dá para trazer, né? Dentro do que eu passo na paranormalidade. E também falando que meu canal tá sempre sendo trabalhado espiritual, porque eu jogo carta, então tô o tempo todo mexendo nisso. Então acho que a pessoa que mexe muito na paranormalidade, ela fica mais ativa, né? Acaba vivendo mais isso, né? Também acho que isso acontece. Como pessoas que meditam muito, elas vão mexer mais nisso, né? Vai abrir para mais sensações, mais vivência. Eu tive uma vivência bem interessante quando eu tinha mais ou menos 28 anos. Isso faz, sei lá, há muitos anos atrás. Não vou nem contar exatamente, mas há mais de 15 anos atrás, né? Eu tava com um grupo de 4 pessoas num carro e a gente saiu para fazer umas coisas de noite no Rio de Janeiro. E a gente foi levar uma amiga, né? Uma pessoa estava dirigindo, o irmão dele, uma amiga e eu. A gente foi levar ela na casa dela e ela morava num lugar bem distante, tipo 1 hora e meia de carro. A gente foi levar ela tipo de madrugada no Rio de Janeiro, num lugar bem longe, para levá-la em casa, porque a gente tinha acabado de fazer um programa que saiu, fez um monte de coisa e levou ela lá, na casa. Tudo bem, deixamos ela na casa, só que o lugar era muito ermo. Eu esqueci o nome do bairro, mas é um bairro no subúrbio do Rio. Mas era um lugar muito longe. E na volta, quando eu voltei, deixamos elas em casa e voltamos, deu um problema no carro, num lugar meio vazio, lugar meio ermo, de madrugada. O carro escangalhou e meio que não funcionava. O carro da pessoa que estava dirigindo, né? E eu tive meio pânico porque eu vi correndo em direção ao carro mais ou menos uns 15 garotos.
novos, devia ter mais ou menos 15 anos, 18 anos, que vieram correr na nossa direção para assaltar, né? Para quebrar o carro, entrar no carro e assaltar. Com má intenção, porque eles estavam vindo agressivamente. Não dava para ver que não estavam correndo em direção ao carro para ajudar, era para assaltar. E naquela hora que aconteceu isso, eu vi uma entidade na minha frente que ajudou a gente naquele momento. Eu vou falar dessa entidade, mas não vou falar de nada afro de entidade. É uma entidade que vocês todos conhecem, porque eu não gosto de expor nenhuma entidade afro. Mas essa é meio assim conhecida a nível católico mesmo, sabe? Porque é tipo um santa. É a Santa Anastácia. Gente, eu vi ela protegendo a gente dos assaltos dos 18 garotos que corriam, o carro não. Sabe, você liga o carro e o carro para e não liga, o motor não dá no tranco para andar de novo. Aconteceu isso. Eu vi essa entidade Anastácia, aquela que tem uma focinheira que representa uma vergonha do Brasil, que é a escravidão, que é uma vergonha, mas é uma coisa que não aconteceu só no Brasil, aconteceu na Eslovênia, em Londres, aconteceu em Portugal, aconteceu no Antigo Egito, aconteceu em vários lugares, infelizmente, porque é uma coisa da humanidade, não é só do Brasil. O Brasil foi uma vergonha, mas aconteceu em vários países europeus a escravidão, inclusive na Eslovênia. Aconteceu na Inglaterra também. E eu vi essa santa Anastácia na minha frente e ela salvou a gente, porque os garotos, eles ficaram meio paralisados quando eles iam quebrar a janela do carro e quebrar o carro, que a gente fechou a janela, fechou os vidros, eles iam quebrar tudo e iam entrar. Eles ficaram paralisados e não conseguiram atacar a gente. O motorista ficou com tudo emperrado, tentando ligar o motor. E demorou assim uns 8 minutos, 10 minutos para ele ligar o motor, enquanto os garotos cercavam a gente para agredir, para quebrar e para assaltar. Não conseguiram. E eu fiquei com uma gratidão enorme a ter visto aquela Anastácia, porque eu não sou devota dela e nunca pensei muito nela, então eu achei aquilo bizarro. Fiquei pensando sobre aquilo e depois eu descobri que nesse bairro, que eu não me lembro agora o nome, tinha uma praça com uma estatueta dela na praça. Então, aonde o carro ficou com problema lá de motor, tinha uma praça próxima que tinha um monumento à Anastácia. Eu descobri que tinha esse monumento, porque eu comentei com a menina que morava ali perto, que a gente foi deixar em casa de madrugada, e ela falou pra mim, Érica, eu vou te contar um negócio engraçado. Aqui perto da minha casa tem um monumento da Anastácia, onde vocês ficaram com o carro emperrado. É um monumento para Anastácia. Depois eu vou até pesquisar na internet que bairro é esse que eu tinha esquecido mesmo. E aí eu fico pensando uma coisa que eu queria trazer para vocês. Eu não sou ligada, não era ligada na Anastácia, tenho o maior respeito por ela, profundo, mas nunca fui devota. Ela tinha um monumento para ela nessa praça e a gente ficou com o carro emperrado perto dessa praça. Eu fico achando que santo tá ligado geograficamente ao monumento, à igreja dele, porque eu tive uma experiência de Santo Antônio me convidar para ir na igreja dele em Lisboa. E quando eu entrar na igreja, ver Santo Antônio na igreja. E depois aconteceu isso comigo da Anastácia salvar a gente de um grupo de pessoas no carro, tinha 3 pessoas na hora que a gente deixou ela em casa, de 18 assaltantes que ficaram paralisados. E tinha um monumento dela numa praça perto da onde a gente teve o embate. Eu fico pensando assim, esses santos, eles ficam perto dos monumentos e das igrejas que são destinadas a ele. É surreal, né? Porque ela fica ali perto da praça e ela tenta salvar as pessoas daquela região. Então, quando você faz um monumento a um santo, você está meio que entregando ele para aquele grupo de pessoas ou para aquelas pessoas que ficam ao redor do monumento, nas redondezas.
Isso acho muito interessante, mas já aconteceu isso comigo de perceber isso. Porque Santo Antônio, quando eu entrei na igreja dele, ele estava lá dentro. Então, eles têm uma associação com o lugar que eles são cultuados e eles ficam presentes. Eu acho isso muito interessante. E ela livrou a gente de violência, né? De agressão, assalto, violência e trauma, né? Só que eu vi ela nitidamente ali protegendo o carro, protegendo a gente no carro. E isso eu acho bem interessante para trazer para vocês. E eu acho que a parte espiritual, eu não sei o que seria de mim sem o outro lado, sem conectar e canalizar do outro lado. E canalizar é porque eu estou sempre conectada, buscando eles e me relacionando com eles interiormente, né? Porque também, gente, eu acho que a maior entrega, ela é interior, tá? Se vocês não têm uma abertura interior para se entregar à parte espiritual, eu acho que não rola, não acontece. É necessário uma entrega, e a entrega é silenciosa e é muito velada, porque é uma coisa interna, sabe? É silenciosa e velada, porque você sabe o quanto você se entrega pro espiritual. Não é uma coisa que os outros saibam, é uma coisa que você sabe. E lembrando disso, dessa coisa da entrega, eu já atendi uma mulher durante 4 anos, não atendo mais ela, que ela falava para mim, bem interessante, e eu percebia que ela tinha uma presença de Deus muito forte. Quando eu atendi ela, eu senti que ela era muito ligada a Deus, muito mesmo. E ela falou para mim uma coisa interessante, ela falou assim, Érica, eu penso em Deus o tempo todo. A cada 10 minutos eu agradeço Ele, que eu tô viva, que eu tenho comida, que minha tarde foi boa, que minha manhã foi boa, que as pessoas estão me tratando bem, que eu tô bem. Eu passo o dia inteiro agradecendo a Ele. E quando eu atendi ela com carta, eu senti que ela estava muito conectada com a parte espiritual. E eu nunca vi, quer dizer, eu sou assim também, eu me conecto praticamente o tempo todo. Eu tô sempre pensando no lado espiritual, me remetendo a isso e negando. Eu sou um pouco, sou bem parecida com ela. Mas assim, são poucas pessoas assim, né, que no decorrer do dia conecta e lembra do espiritual o tempo todo, né? Mas ela sentiu um conforto muito grande quando ela fazia essa conexão e dá uma paz. Para mim, isso me dá uma sensação muito grande de paz quando eu me mantenho conectada e me remetendo os seres do outro lado, as deidades que eu sou ligada. Eu sinto paz. E ela buscava essa paz também o tempo todo. Ela almeja muita paz. Porque eu acho que a paz é um sentimento muito necessário. E a gente tem que fazer um esforço para ter a paz. Porque quando você se conecta, você pode sentir paz. É mais fácil. Ela vem, ela jorra. Jorra. E eu vou falando os relatos para vocês. Muito obrigada, tá? Vamos se cuidar sempre. Hoje agora eu tô meio cansada agora. Um beijo, gente.